Esquerda ou direita? Ou centro, ou centrão? Esquerda e direita, centro com esquerda, direita com centro? Essas palavras aí, ou termos, são usados frequentemente para definir posicionamentos políticos, partidários também. Agora, teoricamente, defendem ideias de ambas as perspectivas, na teoria. Entretanto, muito se ouve falar em ideologia. Mas a realidade é que poucas pessoas acabam sabendo exatamente o que isso significa. Para esclarecer esses posicionamentos, esses centrões da vida, esquerdas da vida, direitas da vida, nós convidamos o sociólogo Francinésio Amaral, cientista social, que está conosco aqui. Muito obrigado pela presença. E também o Elso do Carmo, que é cientista político e também está com a gente aqui. Sintam-se bem-vindos. Muito obrigado pela presença de ambos. Paula Litaif. Francinésio, Elson, né? Mas, na verdade, o que são ideologias políticas que tanto se fala na internet? Bem, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. A gente podia definir assim, o mais importante que a gente consiga, né, nesse curto espaço de tempo aqui, né, tentar pelo menos estimular os nossos ouvintes, né, os participantes. Então, a ideologia é uma forma de você se orientar no mundo, né? Então, para que eu conviva na sociedade, né, para que eu tome as minhas decisões diárias, né, eu preciso seguir determinadas orientações. E as ideologias, elas são essas orientações, né? Então, são formas diferentes de ler o mundo, né, de interpretar e de atuar no mundo a partir dessas interpretações. E o senhor? Veja bem, todos nós temos valores, temos princípios. As ideologias, elas são direcionadas pelos princípios que nós temos. Então, diferente, as pessoas são distintas, elas têm comportamentos distintos, elas têm valores e princípios distintos. Daí, elas seguirem ideologias diferentes, né? Agora, para o campo da política, a gente tenta sempre centrar muito, direcionar essa visão entre ideologia de esquerda e ideologia de direita, e entre as duas, ou eu posso até alargar mais, entre os extremos, entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, você vai tendo uma série de matizes que você pode caracterizar um partido ou um direcionamento pessoal. Isso é bom ou ruim para uma democracia como o Brasil? Eu acredito que a ideia da tolerância é sempre positiva. E eu lembro eu esqueci até de cumprimentar a todos, e aos ouvintes, os telespectadores, os webnautas. Não se preocupe, que a gente é bem tolerante quanto a isso. Que bom. Eu costumo dizer que, se comparado a outros países, a democracia brasileira, nesse momento, 2020, nós estamos vivendo, em termos de período, o período mais largo de momentos democráticos no Brasil. E o que é que eu quero dizer isso? Dos 520 anos que o Brasil vai fazer agora em abril, né, nenhum período histórico teve uma democracia tão larga como que nós vivemos atualmente. Então, isso é positivo. A democracia, ela sempre traz um coeficiente positivo, ainda que existam períodos dessa democracia ou atitudes que são contrárias a alguns interesses. Então, essa questão das ideologias, eu acho positivo isso, colocando que a nossa democracia é muito recente, ela está aprendendo ainda. Tem um ponto bastante significativo também nisso que o Elcio está falando, é que a melhor forma ou não, a forma mais equilibrada ou não, né, de atuar nessas ideologias, também depende muito da questão da educação. E depende muito como o Estado, né, que é o veículo principal, né, que vai administrar os conflitos dessas ideologias, né, qual o peso que o Estado vai dar para a educação. Então, por exemplo, se a gente tem uma população, como infelizmente é a característica do nosso país, em que a educação nunca foi uma prioridade
né? Não a educação como ela precisa ser pública, como ela precisa ser acessível, como ela precisa ser de forma que leve os indivíduos a ampliar a sua capacidade de interpretação do mundo. A gente também tem aí o risco de que as ideologias sejam utilizadas por todas essas matizes que o Elson falou agora, mas que elas sejam utilizadas para instrumentalizar os indivíduos. Então é aquela coisa de você meio que massa de manobra, fazer com que os indivíduos eles sigam uma ideologia sem entender exatamente, ou sem entender da forma mais ampla o que é essa ideologia, qual a representação de mundo que essa ideologia tem, se essa representação de mundo serve para ele enquanto indivíduo, para ela enquanto indivíduo, né? Então, o risco, e isso é uma característica do nosso país novamente, é que as ideologias, como elas não são bem absorvidas pelos indivíduos, elas acabam, em alguns momentos, sendo utilizadas para esse termo que você usou agora, ele cabe bem, né, para que sejam massas de manobras. Sejam ideologias mais à esquerda, sejam ideologias mais à direita. Agora, em abril, daqui a 3 meses, vamos ter aí a janela partidária, né? Para quem conhece esse meio político, sabe-se que existe um prazo para quem vai disputar a eleição nesse ano possa trocar de partido. E aí, muitas vezes, ocorre que o pré-candidato ele não troca de partido não pela ideologia da legenda, mas sim pela possibilidade de conseguir um cargo eletivo. Isso faz com que os nossos políticos percam sua identidade ideológica? Veja bem, só um acerto melhor. A janela partidária, ela realmente finaliza em abril, tá? Ela vai até 4 de abril, ou seja, em março, que já vai começar o possível troca-troca, né? Antes não tinha essa janela partidária. Antes, o que ocorre? O deputado era eleito em outubro, ou o vereador. Em novembro, ele ainda não tinha tomado posse, tá? Ele estava eleito. Ele era eleito pelo partido da uva, um exemplo. Em novembro, ele já passava para o partido da banana. Não tinha nada a ver com que ele tinha sido eleito. Em dezembro, ele saía da banana e ia para o abacaxi. E quando ele tomava posse, ele já estava na melancia. Isso existe. Existem exemplos nesse sentido. A legislação veio tentando conter essa farra, né? E conteve? De certa forma, sim, porque agora só tem... Ele vai ter que ficar os 4 anos naquele partido que ele foi eleito, e aquele partido traz consigo valores, princípios, ideologia, e ele vai ter, ao final do mandato dele, ao final dos 4 anos, ele vai ter 1 mês para mudar de lado. Tem um pensador contemporâneo chamado Pierre Rosan Vallon. Ele tem uma obra fantástica. Eu convido os ouvintes, os telespectadores a dar uma lida, chamada A Democracia Inacabada. Só que a obra está em francês, tá? Ela não foi traduzida ainda. E aí o que o Rosan Vallon fala? A democracia está sempre sendo construída, isso em qualquer lugar do mundo. Sempre novos valores vão aderir a essa ideia ampla que é a democracia. E aí, a democracia brasileira, como eu falei anteriormente, como ela é muito nova, ela ainda permite esse troca-troca. Eu vejo, se você pegar as democracias antigas, vamos pegar aí o Canadá, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Suécia, não existe essa troca de partido, né? Isso desqualifica até a pessoa que está mudando de camisa. Permita-me, e nem essa quantidade absurda de partidos políticos. Não, o Brasil é recordista mundial de democracia representativa, tendo partidos políticos. Só criando uma metáfora para que quem nos acompanha possa ver, eu duvido que alguém que seja botafoguense, que é o meu time, vá mudar para o Fluminense. Isso não existe, essa hipótese. Imagine, né? O vascaíno se tornando flamenguista. Isso não existe. Isso. Então, é o mesmo de trocar de partido político nessas democracias que são consolidadas. Então, no Brasil ainda tem essa possibilidade que antes era uma farra generalizada, agora se reduziu a 1 mês para você brincar aí de trocar de ideologia. Ou seja, o sujeito foi eleito por uma ideologia, vamos supor, de esquerda, e pela contingência ele muda para um partido de direita. Isso ainda existe. O senhor quer acrescentar? Pois é. Perdão. Mas aí a gente entra no que a gente falou anteriormente. Isso também acontece com os políticos. No Brasil, quer dizer, a gente tem uma singularidade. Toda vez que a gente fala da teoria política,
né, da teoria sociológica, a gente sempre tem que fazer um parêntese quando a gente vai analisar o Brasil, porque o Brasil, né, tem peculiaridades aí que fogem à regra geral, né? Então, o que a gente tem aqui, a gente tem quem decide, quando um indivíduo decide atuar na política institucionalizada, ele decide isso por uma série de fatores, menos o fator ideológico daquela corrente política. Então, isso acaba, querendo ou não, isso acaba concentrado um pouco mais naqueles indivíduos que se orientam mais às ideologias de esquerda, né? Eles tendem a considerar um pouco mais a ideologia na hora de buscar um partido político, né, na hora de atuar na política institucional. Mas, no geral, não. Você vai ser político porque você tem interesses muito mais individuais do que coletivos, o que já foge, né, exatamente ao que é básico na política e na política institucionalizada. Pois é, mas e o estatuto que cada partido, quando é criado, cria lá o seu estatuto, tá lindo ali no papel, Exato. muito bonito, e na prática não é bem assim. Patrick, o que a gente observa é que, mais uma vez, desculpa, é quase um monocórdio eu tocar nessa tecla, mas o caminhar vai aperfeiçoando a nossa democracia, de certa forma, ainda que não seja um aperfeiçoamento contínuo. Às vezes tem 2 passos atrás, 3 passos atrás, às vezes você acaba elegendo pessoas que são contra a democracia 10 passos atrás, mas isso é todo um processo. O que nós observamos também, e isso não é só um privilégio brasileiro, é uma atitude quase que universal, essa chamada democracia representativa, na qual o cidadão vota em pessoas para representá-lo, ela sofre um desgaste mundial. Aqui no Brasil, isso aumenta mais ainda. O nível do abstencionismo tem aumentado a cada eleição. Eu desafio vocês a dar uma olhada em 5 de abril, em 5 de outubro, um dia após as eleições, a gente vai ver que a abstenção aumentou com uma característica. No mundo democrático, são pouquíssimos os países que obrigam o voto, como o Brasil. Eu lembro da Grécia, da Bélgica, da Turquia, não sei nem se a Turquia está obrigando ainda, mas mesmo assim as pessoas preferem pagar a multa e não vão votar. Aumenta. E isso tem aumentado muito no Brasil. Em cada eleição. Eleição, eu me refiro a pleito mesmo. Não, são eleições em 2 turnos, por exemplo. O primeiro turno e o segundo turno, né? Então tem aumentado mesmo a quantidade de pessoas que não querem mais votar. Então, Patrick, o que o eleitor acaba vendo? Como você citou, no estatuto está tudo bonito e a prática é muito distinta. Então, quando as ideias não correspondem aos fatos, a piscina fica cheia de rato, como cantava o Cazuza. Exatamente. Agora... desculpa, um acréscimo rápido, é que isso vem exatamente do que a gente está discutindo hoje aqui. Eu estava lendo algumas coisas ontem, obviamente, né, para a gente tentar se preparar um pouquinho, e tem algumas pesquisas que foram feitas recentemente e que apontam que cerca de 70% da população não consegue definir uma ideologia própria, não consegue dizer se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é de extrema esquerda, se é de extrema direita, jovens, né? E não consegue identificar as ideologias dos partidos, né? Salvo pela polarização que tomou conta da nossa política recente, né? E uma polarização que, como a gente falou anteriormente, ela usa as ideologias de forma inadequada, porque a população não tem essa base de conhecimento, então elas vão sendo levadas por discursos prontos, fáceis de serem absorvidos, mas que não possibilitam os indivíduos realmente compreender os significados mais ampliados, né, desses conceitos. Haja vista, né, esse período que a gente está vivendo em que a ciência está sendo meio que colocada em xeque como sendo algo ideológico, né, ou apenas ideológico. Né? Ou seja, a gente tem visto aí nesses últimos tempos uma cruzada, digamos assim, contra o conhecimento científico, como se o conhecimento científico, em vez de cumprir a sua função, que é possibilitar aos indivíduos um maior leque de interpretações, para que ele tenha autonomia de construir a sua interpretação, né? Ao contrário, se trava uma guerra, né, contra o conhecimento científico, fazendo com que você polarize de forma rasa, né, as interpretações
principalmente sobre as ideologias. E para finalizar só esse momento, eu digo que muitos dos políticos que estão exercendo cargos eletivos não conseguem fazer essa definição do que é esquerda, do que é direita, do que é centro. No Brasil, principalmente, ficam ali num conhecimento raso e prévio muito mais do que um falou, o outro falou. Às vezes não conhece nem o próprio estatuto do partido onde se filiou. Esse troca-troca de partidos que a legislação atual está tentando conter é exatamente disso. É porque ninguém está nem aí para a ideologia. Ele escolhe um partido onde ele vê que ele vai poder ter mais votos, alcançar um coeficiente e conseguir um cargo. Isso. Ponto final. Agora, eu queria poder aqui citar como exemplo, vamos tentar polemizar um pouco aqui, porque senão essa discussão de esquerda, direita e centro, se a gente não der nomes aos bois e polemizar um pouco, não vai ter graça. Aí não tem graça. Não tem, a gente precisa exemplificar aqui para quem nos acompanha na rádio e na internet, um exemplo de um político que em 15 anos, ou quase 16 agora, que a gente já está em 2020, esse material foi feito no ano passado, que pode falar aí a respeito do que a gente está debatendo aqui sobre essa troca-troca de partido, de ideologia. Eu acho difícil alguém trocar de ideologia, né? É mais fácil a gente trocar de partido. Eu vou citar aqui um exemplo que foi muito polêmico no ano passado, da vereadora Glória Carratti. A Glória Carratti, em 16 anos, ela passou aí por 5 partidos. E ela está aí se perpetuando na Câmara Municipal de Manaus. Quem acompanha a política sabe um pouco disso, e até quem não acompanha deve saber. Vamos lá para as ideologias dos partidos aqui. Ela se elegeu em 2004 pelo PP, Progressistas. Em 2008 foi para o PMN. Em 2012 foi para o PRP. E agora foi para o PSD. Aliás, desculpa, PDT, que é um partido que vocês devem saber melhor do que eu, aí devem explicar melhor do que eu, que é originalmente de esquerda. E eu lembro que na época nós fizemos esse material para a coluna Claro Escuro, que com o seguinte título, o imbróglio do PDT confirma a ideologia da conveniência. Por quê? Porque ela é uma vereadora que se veste muito bem, de marcas conhecidas, marcas internacionais, e os membros do PDT a chamavam de burguesa, de ideologia de direita, de que defendia o empresariado, então não aceitavam. Então ela foi imposta dentro do partido, vamos dizer assim. E aí eu queria que vocês pudessem comentar isso, porque isso faz com que, essa troca-troca, faz com que haja uma menor renovação nos parlamentos e também na política, né? Da política que eu estou me referindo, a política eletiva. Paula, eu diria que essa troca-troca gera um desgaste do eleitor e um certo desalento, ele acaba não indo. O que a gente observa? Você falou aí da vereadora, a gente pode citar o presidente da República. Nos Exatamente. Anos que ele está no poder... Eu não queria falar do presidente da República para o Patrick não ficar chateado comigo. Mas nos anos que ele está na política, 38 anos, foram 9 partidos, quer dizer, 8. O nono partidos, será agora o nono será agora. Se ele conseguir homologar. Aliança pelo Brasil. E aí, isso aí é uma tônica de muitas pessoas. Quando você fala do PDT, o PDT foi criado originalmente, e eu lembro que, coincidentemente, eu estava lá. Né? Na ABI, é só pegar os estatutos, estavam presentes naquele momento Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, o Luiz Carlos Prestes era um convidado, era um partido com uma visão trabalhista. O Leonel Brizola sonhava com a ideia de um socialismo moreno, é o que ele dizia, né? Então, o PDT é um partido que nasceu evidentemente de uma tendência trabalhista de centro-esquerda, ou de esquerda, como era vista na época, né, em 82. E aí, no decorrer da sua história, ele foi se transformando. Hoje, o PDT, se você colocar partidos entre médios, grandes e pequenos, ele está dentro dos partidos com boa representação na Câmara, dos deputados, é um partido grande, e a partir daí ele passou a admitir pessoas que nem sempre foram forjadas
mais naquela ideia de um socialismo como Brizola pretendia. Exatamente. E isso ocorreu com vários outros partidos que você viu, que a gente observa que nasce com uma ideologia e quando ele se agiganta, ele acaba permitindo ser diluído. É como se você pegasse um excelente vinho e fosse colocando água e ele vai mudando o sabor e a mesma tonalidade dele. Então, isso ocorre com vários deputados que já trocaram 6, 8 vezes. Eu tenho um fato, só não citaria o nome para não ser deselegante, um deputado que uma vez chegou para mim e falou: Elcio, eu estou me filiando ao partido tal. E eu falei: mas do que significa o partido tal? Porque era um nome grande, o partido tinha várias siglas. Ele gaguejou, ele não sabia o nome do próprio partido que ele estava indo, né? Tem um outro partido que é bastante significativo disso. A gente falou do PDT, o Elcio explicou, né, a origem do PDT, que vem mais da esquerda, né, e com o passar do tempo, conforme foi adquirindo espaço dentro, né, do parlamento e das relações institucionalizadas, foi, digamos assim, dando uma guinada ou uma aproximação mais à direita. Nós temos o PSDB, né, que originalmente está mais ali, até pela sigla, né, está ali um pouco mais próximo do que a gente definiria como centro-esquerda, e eu gostaria de ter um tempinho para a gente tentar fazer um parênteses histórico do que, né, a teoria tem esquerda e direita. Mais um bloco, né, por conta do debate. Sendo ótimo. Importante. Então, mas o PSDB, ele nasce dentro da social-democracia, né, que é uma linha teórica que a gente pode dizer que está mais próxima ali da centro-esquerda, mas, né, rapidamente ele se aproxima, abraça, né, as ideologias mais de direita, né? E aí você tem isso que confunde também o eleitor, né? Porque tem muito eleitor, por exemplo, do PSDB, que se confunde, porque as atitudes dos políticos são dentro de uma visão ideológica mais à direita, mas a sigla do partido remete, né, mais a uma centro-esquerda. E a gente pode levar isso até para o PT, se a gente quiser. Que originalmente é o Partido dos Trabalhadores, mas quando esteve no governo, apesar de uma proximidade, obviamente, muito grande ainda com a ideologia de esquerda, né, mas muito do eixo dos governos teve ali flertando com o centro, com, né, uma centro-esquerda, digamos assim. Eu sei que o senhor está querendo falar para concluir também o pensamento, né? Você falar isso em 1 minuto e meio, mais ou menos? Sim. Não, é só para corroborar o que o Sinésio falou, mas é bom lembrar que o PSDB surge durante a Constituinte, 86, 87, porque por conta de um racha que existia no PMDB, e esse racha era justamente o centrão. Então, os deputados mais progressistas do MDB falaram: não, a gente não concorda com isso, e o PSDB surge com a digital do parlamentarismo. Ele defendia forte isso. Eu acho que essas digitais, de tanto serem utilizadas, foram perdidas no tempo, né? Fernando Henrique foi eleito posteriormente presidente da República pela legenda. Eu queria saber qual foi a última vez que a gente ouviu numa campanha política ou durante um programa partidário o PSDB defender o parlamentarismo. Parece que gostou daquela centralização do poder, esqueceu a sua gênese, que era parlamentarista, né? E o PT, em 30 segundos, ele concorreu 4 vezes à presidência da República antes de lograr êxito. Na 4ª vez ele é eleito, Lula é eleito. Quem ele chama para presidir o Banco Central? Henrique Meirelles, o deputado mais votado do PSDB. Aí isso confunde muito a cabeça do eleitor. Continuamos agora com o Amaral, que é sociólogo, cientista social, está com a gente. O nosso outro entrevistado, que é o Elcio do Carmo, ele tinha um compromisso, ele avisou antes, e teve que ir, claro, para o compromisso dele também. A gente continua contigo, Amaral, batendo ainda esse papo bem interessante sobre direita e esquerda. Aliás, você tem uma voz linda, bem impactante, né? Boa, muito legal, muito bacana. Bem, a gente estava nessa questão, o Paulo Litaf, de direita, esquerda, centro também, e ele ainda há pouco dizia, o Amaral, que a população, ela não, 70% da população, numa pesquisa que o senhor disse, né? Isso. Não sabe nem o que é isso. Exatamente. Agora, Amaral, todas as siglas partidárias, elas possuem aí seus estatutos, né? Esses estatutos, eles realmente são cumpridos? Olha, a gente pode dizer que, em parte, sim, né? Mas...
talvez a gente defina isso como muito mais aquilo que é obrigatório, que não tem como fugir muito, o que está muito amarrado na legislação, né? Mas tudo, eu bato bastante nessa tecla quando a gente comenta esse tipo de assunto, tudo vem de a gente não ter uma cultura política, né? A gente não ter uma formação política cidadã desde a nossa base. Então, isso não é, digamos assim, uma questão que atinge só a população em geral, digamos assim, médio. Os nossos próprios representantes políticos, né, dos partidos políticos, eles, com o passar do tempo, cada vez mais, eles foram abandonando essa importância da formação política, né, de conhecer, de conseguir absorver, dominar esses conceitos. Até a gente pode, um exemplo bem básico disso é a gente observar os últimos debates políticos. Você não tem debate político. Sim. Você não tem um debate das ideologias. Você não vê um candidato, aquilo. A gente consegue observar isso um pouco ainda nos candidatos que são ligados aos partidos mais à esquerda, que talvez a gente possa dizer que é quem ainda preserva, que ainda tem muito essa preocupação, né, da teoria, né, das questões científicas. Mas, no geral, os debates eles estão nivelados muito por baixo, os assuntos, os comentários são muito rasos, porque você tem ali uma preocupação muito intensa com a questão do marketing político, né, que tem sua importância, obviamente, mas aí você abandonou praticamente, né, a questão teórica, a questão da defesa ideológica. E, obviamente, isso confunde cada vez mais os eleitores. E aí, como a gente falou anteriormente, vai tentar se orientar por uma ideologia A, B ou C, mas muito no superficial. Isso é prejudicial para a democracia. Agora, hoje em dia, o eleitor ele não vota mais pela ideologia do partido, a verdade é essa, né? Ele vota pelo próprio candidato. É uma característica da nossa democracia representativa, o personalismo, né? Então, quando os eleitores, e esse é um apelo até que a gente precisa aproveitar as oportunidades, é um apelo que a gente tem feito aí muito para os eleitores, né, para os cidadãos e cidadãs. Tentar, porque exercer a cidadania não é uma coisa automática. Eu brinco em sala de aula, normalmente eu costumo brincar com a disciplina de ciência política, dizendo que às vezes a gente troca a democracia pela dedocracia, né? Por que dedocracia? Porque você só vai lá apertar botão. Usa o dedo para apertar botão, quando você tem que usar a racionalidade para buscar entender essas ideologias. Eu quero fazer essa definição ainda que, mesmo que rápida, entre esquerda e direita, né, dentro da teoria, mas você vai lá apertar botão, cumprir uma função obrigatória, como o Elson falou anteriormente, né, e você vai lá, aperta os botões e tudo, porque tem gente, uma das coisas mais comuns de acontecer, o cara está na fila, tem duas pessoas na frente dele para votar, e ele chega e tu vai votar em quem? Qual é o número mesmo? Aí ele pai e aperta. Por quê? Porque não existe essa cultura política, né? E isso é bastante prejudicial para a nossa democracia. O sistema político brasileiro atualmente, esse que nós estamos tendo, ele está falido? Olha, ele precisa de uma reestruturação completa. A gente pode dizer que completa, né? Primeiro porque anteriormente a gente estava falando, o Elson tocou na questão da abstenção. Se nós observarmos o que realmente, teoricamente, é a democracia, que é a escolha da maioria, nós não temos essa escolha da maioria, né? Porque quando você soma as abstenções, os votos brancos e nulos, né, que pela legislação são desconsiderados, você já quebra o próprio eixo da democracia, que é a vontade da maioria. Se a vontade foi votar em branco, nulo ou se abster, e se essa é a maioria, por que alguém vai ser eleito? Já começa por aí. Agora, claro, tem, né, isso é bastante complexo, não é tão simples, mas só para a gente perceber que o sistema político, o nosso sistema político eleitoral, ele não estimula os eleitores a cumprir esse papel cidadão, de buscar compreender as ideologias e, a partir daí, formar a sua própria opinião, o seu próprio eixo de decisão, e isso, obviamente, refletir na hora da escolha do voto. Amaral, muito obrigado por tua participação aqui com a gente, ter ficado até um pouquinho a mais para explicar essas situações, e a gente espera contar contigo muito breve.
A gente espera também, até porque a gente sabe que tem o problema do tempo, mas faltou a gente falar um pouco mais da questão teórica, né? O porquê esquerda, porquê direita, porquê centro. Mas aí a gente está à disposição, se numa outra oportunidade, né, isso for possível, Com a gente está aqui certeza. para colaborar. Teremos muitas, Com né? certeza. Diante até do ano eleitoral, com toda certeza o senhor retorna. Então, obrigado pelo convite. Obrigada. Estamos à disposição. Obrigado, Bom dia.